Nós falamos agora há pouquinho a respeito de uma commodity que o Brasil vende muito no mercado mundial, que é açúcar. E dissemos, inclusive, que o Porto de Santos, o segundo produto que mais sai pelo Porto de Santos é o açúcar. Ele sai para o exterior e, logicamente, uma boa parte do açúcar refinado é consumido no país, né? Quem está aqui conosco é o Dr. Alan Thiago Scaglione, que é nutricionista e especialista em suplementação nutricional aplicada ao exercício pela Universidade de São Paulo. Doutor Alan Thiago, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço. Doutor Alan, hoje é comum quando a gente senta para tomar um cafezinho em qualquer lugar, né? Tem aquela bandejinha com vários tipos de açúcar aí. E aí a gente fica olhando ali e tal. Eu escolho por aquele método antigo. Eu começo a dizer, minha mãe mandou bater nesse daqui. Como eu sou teimoso... Não. Mas qual é o critério técnico? O que acontece... muito bom dia a todos, né? O açúcar refinado, né? Existem vários tipos de açúcares. O açúcar refinado, em excesso, ele não é saudável para a saúde porque ele vai estimular a insulina no seu corpo e a longo prazo pode gerar doenças crônicas como o diabetes, né? A questão é como usar o açúcar, a quantidade que vai ser usada desse açúcar é muito importante. Por quê? O açúcar, como qualquer outro alimento, em excesso é nocivo à saúde. Mas usado na quantidade moderada, não tem problema. Então, se você está tomando o seu cafezinho, coloca um sachêzinho de açúcar, lógico, se você tem outras escolhas, tem um açúcar de coco, tem um açúcar demerara, para escolher um açúcar mascavo e conseguir escolher esse outro tipo de açúcar light, é mais saudável ou menos prejudicial que o açúcar simples, que é a sacarose refinada, né? E se você come outro alimento juntamente com esse café, um alimento que tem proteína, um alimento que tem gorduras boas, fibra, você diminui o impacto do açúcar no seu sangue. Compreendo. Agora, eu queria te perguntar em relação a esse assunto que eu acho que é bastante importante. E os adoçantes não naturais? Os chamados adoçantes... O adoçante sucrose é o mais usado no mercado, né? Até em suplementação, porque ele tem uma palatabilidade mais parecida com a do açúcar. Tem também que acaba sendo mal visto aos olhos, mas também entra naquele feeling que eu falei de que o excesso vai fazer mal. Se você usa uma gotinha do adoçante todo dia no seu café ou no seu suco, não tem problema se é a sucralose, se é o aspartame, se é o stevia. Lógico, o stevia ele é mais natural porque é retirado da folha. O mais usado hoje é a sucralose. A questão é a moderação no seu uso também. O que, na verdade, é você não usar nenhum tipo de adoçante em alimentos. Por quê? Você precisa saber o sabor real daquele alimento. Então, não é interessante você adoçar um suco, não é interessante você adoçar iogurte, você adoçar uma mina. O café, ele foi feito para ser tomado sem açúcar, tá? Sabendo que os alimentos amargos, ele diminui a sua necessidade de comer mais doces. Então, você não usar é a melhor maneira. Vai usar? Tente usar um adoçante mais saudável. Hoje, no caso, é o stevia. As pessoas não têm uma afeição muito boa, porque o stevia ele deixa um amarguinho no final. Então, em relação à palatabilidade, a sucralose é o mais indicado. A questão é a moderação também no uso desse adoçante. Porque, como o açúcar, ele em excesso também vai fazer mal para a sua saúde. Ele não engorda, mas ele também não é saudável. Doutor Alan, e as pessoas que sofrem de diabetes? Então, as pessoas que sofrem de diabetes querem adoçar, tem, logicamente, que usar adoçante se for adoçar algum alimento. Mas o mais certo é não usar nenhum tipo de adoçante e nem açúcar nas suas refeições. Deixar as refeições ricas em fibras, que vão retardar aí o índice glicêmico daquele alimento. E se adaptar ao sabor dos alimentos sem a necessidade do açúcar ou do adoçante. Mas, se aquela pessoa tem a necessidade de usar alguma coisa para adoçar, tem que ser adoçante sim. Ela não pode usar o açúcar, porque ela vai piorar a condição dela. Doutor, prazer, aqui quem fala é a Ana Luísa. Eu tenho uma pergunta, e o açúcar que tem na fruta, tem algum problema? Tem algum limite de consumo diário?
Muito prazer. A frutose, né, que é encontrada na fruta, o que acontece? É diferente de você usar a frutose isolada em algum outro alimento. Por quê? A frutose na fruta, é o açúcar natural, né, da fruta, ela se encontra ali juntamente com vitaminas, com minerais, com muita fibra, com a água da fruta. Então tudo isso, toda essa fibra, ela vai retardar o índice glicêmico da frutose, tá? E é super saudável, porque está na quantidade certa ali na fruta. Porção de fruta 3 a 5 ao dia, né? Divididas entre as refeições. A questão é, como eu falei no início, qualquer excesso de qualquer alimento, por mais saudável que ele seja, se você consumir em excesso, ele pode ser nocivo à sua saúde. Porque você vai estimular muito a insulina comendo um alimento que tem carboidratos em excesso. Estimular a insulina a longo prazo, em excesso, gera o pré-diabetes, que gera o diabetes, resistência insulínica, entre outras doenças. Doutor Alain, muito obrigado por ter atendido aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Alain Thiago Scaglione, que é especialista em suplementação nutricional aplicada ao exercício pela Universidade de São Paulo. Você sabe qual é lembrando o que ele falou aqui, você sabe qual é o gosto do café? Rafael Tebas. Fala, Heródoto. Você sabe qual é o gosto do café? Olha, Heródoto, eu tomo café sem açúcar, então eu sempre sinto um gosto amargo. Eu queria pegar você escapou da armadilha que eu tinha montado para você. Te driblei nessa, Heródoto, te driblei. Pois é, eu acho que se você não experimentar o café sem açúcar, você não sabe que gosto é o café, ou o chá, ou o suco, né? O açúcar muda. Ele é cativante, mas ele muda o gosto, a gente não fica sabendo o gosto. E como ele falou aí, o café nasceu para ser tomado sem açúcar. Acho que o açúcar no café é uma invenção nacional e que deve vir lá da época colonial, na época da cana-de-açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar, quando nós éramos grandes produtores mundial de açúcar, misturou tudo e, enfim, isso é só para a gente ter